É treta! Porra, galera, nos últimos anos surgiu praticamente uma rivalidade no mundo dos animes entre o Goku, né, o Saiyajin mais poderoso do universo, que é o protagonista de Dragon Ball, e o Saitama, que é o herói mais poderoso do mundo em One Punch Man. Há quem acredita, inclusive, que esse é o único cara que poderia finalizar o Goku com um golpe só. Mas eu vou te falar que não é verdade, ok? Não, ele consegue sim, mas existem outros que podem também. Vamos lá! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. A gente tá cansado de saber que em Dragon Ball a galera destrói planetas inteiros, pô, como se estivesse quebrando um coco, né? Eles lutam na velocidade da luz. Eles têm muitas outras habilidades, né? Assim, tipo, muito elevada, mais do que qualquer outros animes, concorda? Mas no universo dos animes, parece que sempre tem um peixe maior quando o assunto é ser apelão. Isso tanto em Dragon Ball quanto em outras obras, você sabe disso. Você consegue pensar em outros seres apelões aí, que provavelmente eu não conheço, provavelmente não, bem provavelmente. O Saitama é um bom exemplo de alguém muito apelão e que poderia sim nocautear o Goku com um golpe só. E você tá louco? Bom, pega o Goku e leva pro universo dele lá do One Punch Man. Eu acho que sim, que nocautearia. Agora, Saitama é dentro do universo de Dragon Ball, eu não sei, né? Que são duas coisas diferentes. Mas a gente parar pra pensar que o Saitama é o cara que vence qualquer um com um soco, pô, não tem nem o que falar. Mas analisa por feito. Beleza, por feito, a gente não viu ainda. E isso isso é discutível, ok? Mas a gente não viu ainda, talvez, alguns feitos tipo do Goku. Mas a premissa é destruir qualquer um com um soco. Qualquer um. E o limite do Saitama não apareceu. Tudo que acontece pra ele, ele passa por cima como se fosse nada. Então sim, eu acho que ele vence sim. Mas não é só ele, né? Alguns personagens também precisam só disso aqui, até menos do que isso, pra mandar um Saiyajin pra lona. Muitos são bem conhecidos, mas eu acho que vocês vão se assustar com alguns nomes dessa lista aqui. Além de talvez até relembrar personagens muito poderosos que vocês tinham esquecido. Tá preparado? Vamos nessa? Grande Zeno. Aí, você acha que eu não ia falar dele? Já começa com um grande e pequenininho Zeno, né? A gente já começa com um personagem, tipo, dentro do próprio Dragon Ball, do universo Dragon Ball, que provavelmente é o único que o Goku nunca vai superar em poder. Ele pode até superar Deus da Destruição, que ainda não superou, ok? Mas Zeno não acredito não, que é basicamente o Deus do universo da Akira Toriyama, é um cara que observa todos os universos que existem, podendo acabar com qualquer um deles só com a força do pensamento. Quem conhece o Zeno sabe que ele não quer saber de briga, lógico, né? Ele quer jogar um joguinho, né? Sei lá, assistir umas lutas lá e ficar na paz dele. Fora que ele gosta muito do Goku, por isso sempre tá de bom humor. Mas se eles fossem lutar de fato, o Goku perderia antes de começar. O cara é onipotente, pô. Ryuk. Ryuk é o Shinigami mais conhecido do Death Note. Aquele que acompanha, né, o Light Yagami e é o dono, de fato, do caderno, do Death Note. É como todo deus da morte, ou Shinigami, ele é invisível, ele é imperceptível para pessoas normais. A situação do Goku já fica complicada aí, né? A partir daí já fica complicado. Mas dá pra piorar. O Ryuk não é um ser físico. Então ele não tem força física, mas ele tem um caderno. Basta que ele resolva escrever o nome do Goku no Death Note e pronto, acaba a história. Essa vitória só não seria mais perfeita porque o Ryuk provavelmente ficaria pensando se deve escrever Goku ou Kakaroto no caderno. Eu iria de Kakaroto, é o nome de nascimento dele, como Saiyajin, foi dado pelos pais dele. E você escreveria o quê? Uzagi Tsukino. Uzagi Tsukino, mais conhecido no Brasil como Serena, é a protagonista de outro anime clássico da mesma época de Dragon Ball, Sailor Moon. Ih, é treta, hein? A essa altura você pode até estar se perguntando como é que alguém de Sailor Moon pode ser mais forte do que o Goku. Então eu vou te lembrar de alguns detalhes sobre a protagonista, que talvez você tenha esquecido, ok? Ela é basicamente a reencarnação da princesa Serenity, quase uma divindade do Reino da Lua, que viveu um período lá especificamente bom da história, chamado Milênio de Prata. A princesa Serenity é um ser extremamente poderoso, com habilidades que superam em muito a força física e até mesmo o poder do Ki, né, que o Goku usa tão bem, aquela energia dentro de Dragon Ball. Pode parecer bizarro, mas confia em mim, não daria pro Saiyajin nessa não. Haruhi Suzumiya. E pra não dizer que a Sailor Moon é a única menina, né, que daria conta do guerreiro mais poderoso do universo, tem ainda a Haruhi Suzumiya, que é outra adolescente com o mesmo perfil, mas ela é protagonista de outro anime. A melancolia de Haruhi Suzumiya, o lance dela é o seguinte, galera, basicamente, ela consegue realizar qualquer desejo que ela quiser, ou seja, poderes de alteração da realidade. Não tem como, né? Contra isso, galera, não existe Ki divino, instinto superior, Kamehameha aumentado 1000 vezes que resolve, não dá. A menina só deseja que o Goku suma do mapa e pronto. Imagina, ninguém mais ouve falar da existência do filho do Bardock, acabou. Não adianta, não tem como competir com alguns personagens, principalmente com os personagens que pensam e acontecem. Verdade. A entidade conhecida só como verdade é quem fica nos limites do espaço e do tempo, segundo o Fullmetal Alchemist.
A gente está falando de alguém onipresente, onisciente e onipotente. Basicamente, Deus. O mais interessante aqui é que, ao contrário de outros personagens que nem se dariam o trabalho de lutar com o Goku, provavelmente ele enfrentaria o Saiyajin só pela diversão. Assim, da nossa parte, acho que só restaria torcer para que a verdade resolvesse trazer o Goku de volta à vida, porque a surra seria de proporções jamais vistas em qualquer lugar. Seria provavelmente a maior humilhação que o Goku já sofreu em alguma luta. Kami Tenchi! Na mesma linha, né, seria interessante ver a reação do Goku quando ele se depara com o Kami Tenchi, que é a versão divina e toda poderosa do Tenchi Masaki, o protagonista do Tenchi Muyo. Não tem um personagem sequer que não ficou em choque quando deu de cara com essa entidade, que também é como um deus na Terra. E provavelmente até o Goku, que costuma dar gafes épicas, né, e não ligar pra títulos e tudo mais, também sentiria o peso e também sentiria esse arrepio todo de ficar diante desse cara. Em termos de poder, mais uma vez não dá nem pra comparar. Essa luta nunca aconteceu e nem vai acontecer, mas Goku já perdeu e sabe muito bem disso. Toribot! Bom, e pra finalizar, ainda tem mais um personagem que acabaria com o Goku, assim, tipo, num piscar de olhos. Ou melhor, uma pincelada só. Lembra que eu disse que o Grande Zeno era o mais poderoso em Dragon Ball? Falei isso, né? Então, assim, não exatamente. Isso porque tem também o Toribot, um robozinho que aparece principalmente no mangá, às vezes só como figurante, mas na verdade ele é bem importante. Na real, ele é a representação do Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball dentro da história. O Toriyama criou o Goku, criou o Grande Zeno, e mesmo nesse avatar do Toribot, ele simplesmente faz o que ele quiser, e ninguém pode fazer nada sobre isso. Acabou. Se o Toribot decidir agora que o Yantia é muito mais poderoso que o Goku, e que o Kuririn é evocado através das esferas do dragão, assim vai ser. Não tem o que fazer. Esse é o máximo da onipotência dentro de uma história. Ser o autor dela. É o The One Above All, que é a representação do Stan Lee, concorda? Contra isso não há nada que o Goku ou qualquer outro personagem possa fazer. É lógico que isso foi só uma forma ilustrativa para mostrar para vocês. Existem, galera, centenas de outros personagens que ganhariam o Goku, ok? Não adianta nem a gente tentar discutir porque não seria força bruta contra força bruta. No caso, Goku vs Saitama, tudo bem. E é uma coisa sempre para discutir, sempre levantar fandom, que a gente nunca sabe. Goku, Saitama, se for realmente a nível de feitos que a gente viu, que a gente presenciou, Goku leva, né, o Saitama. Se for nível de citação, ou do que a gente pode perceber que vai acontecer, que a gente sabe que vai acontecer, Saitama leva. Até por feitos visto também no webcomic, hein? Acho que Saitama já tem chance de levar também. Mas a gente foi expandir o universo dos animes para seres onipotentes, para seres que pensam e acontece, fazem uma pintura, acontece a pintura, não sei. Sabe, apagam com a borracha o poder do cara, tiram o poder. É tanta coisa que o Goku vai fazer o quê? O que o Goku pode fazer com um personagem assim? Não dá. Então eu quero que você comente aqui agora. 3 personagens que venceriam o Goku. Manda aqui embaixo. Eu acho que eu vou fazer uma lista 2, hein? Gostei. Vou ver os comentários de vocês. Só que aqui agora, se inscreve no canal, porque eu vou trazer esse vídeo 2, a continuação com seus comentários. Então você tem que estar inscrito, com o sininho ativado, porque quando eu trouxer esse vídeo, você vai receber a notificação no teu celular, dizendo que agora tem um segundo vídeo com personagens que deitariam o Goku. Isso é uma brincadeira, né, galera? Mas vai ser legal ter você no próximo vídeo. Obrigado, galera. Fui!